Bem, André, olha só para a gente, né, ter um entendimento claro, o que eu entrego para você como produto final são essas duas pastas aqui, tá? Uma a gente, né, tá chamando de manual e procedimentos, que é onde a gente estabelece como que a Norte da Ilha Despachante deve funcionar, obedecendo, obviamente, aquilo que é estabelecido pela legislação que rege a atividade de despachante, e uma pasta de informação documentada, que é um conjunto de documentos que vão me servir como evidência objetiva, tá? Reportando ao que está estabelecido aqui como padrões, né, de como realizar as atividades. São os métodos, né, de trabalho. Então aqui, né, na estrutura de documentação eu tenho a política, que é exigido pela norma. Eu tenho a lista mestra de documentos, né, de informação documentada, documentos internos e externos que regem a atividade. Aí o manual da qualidade, né, como a gente tem o manual, por exemplo, do proprietário no veículo que a gente adquire, eu tenho o manual da qualidade que estabelece de forma genérica como que os processos são executados aqui dentro da empresa, tá? O índice dele, ele é construído de acordo com os requisitos da norma, são 10 requisitos, tá? E aí, para cada item e subitem do requisito, eu tenho que dizer como que eu atendo. Então, eu vou explicando aqui, né, de que forma que eu atendo a cada requisito da norma, tá bem? Aqui eu tenho representado de forma gráfica, né, os processos que acontecem aqui internamente, tá? Aqui eu tenho a definição da política, tenho o organograma da empresa, eu tenho a matriz fofa que analisa forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, tudo para atender requisitos da norma, tá bem? E aí eu vou descrevendo como que a tua empresa funciona, tá certo? Nunca esquecendo daquilo que é estabelecido nas portarias, decretos, né, resoluções, documentos que regem a atividade. Aqui, além do manual, eu vou ter 4 procedimentos que vão detalhar melhor como que eu devo, por exemplo, fazer o controle de documentos e registros, tá? Que é para atender também requisito da norma. Então você pode ver que toda a documentação da tua empresa, ela é controlada, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma marca d'água, cópia controlada, que é para garantir que nenhum colaborador vai utilizar um documento desatualizado e fuja dos padrões estabelecidos pela Norte da Ilha Despachante, tá? Ou pelo Norte da Ilha Despachante. Depois eu tenho aqui um procedimento de serviço não conforme. Então, por exemplo, eu emiti um documento com erro, como que eu tenho que proceder? Então eu tenho um procedimento estabelecido aqui, tá? Ação corretiva, tá certo? Com o propósito de atuar na causa do problema, evitando que ele volte a acontecer. Procedimento de auditoria interna. Então, sempre antes do vencimento, né, dos 12 meses do certificado, eu tenho que documentar uma auditoria interna. Essa auditoria interna, no caso da empresa despachante, tem que ser feita por uma pessoa isenta, que não esteja executando as atividades que está auditando. Então tem que ser um profissional externo também. No meu caso aqui, eu documentei uma auditoria interna, né, para você hoje aqui. Então, auditoria interna, eu tenho aqui para cada tipo de serviço que é realizado, né? Eu tenho as instruções de trabalho, passo a passo, né? Sequencial, quais são os recursos que eu utilizo, qual é o método de controle de cada etapa, tá? Então, eu descrevo, na verdade, eu documento tudo que é feito e como que é feito, né? Incorporando, né, algumas etapas de controle, de verificação, de acompanhamento que são exigidos pela norma, porque é uma ferramenta de gestão de negócios, tá? Então ele agrega valor, o sistema da qualidade. Aqui, ó, eu tenho na sequência modelos de documentos para eu poder documentar, né, etapas
dos processos de gestão para eu comprovar que estou fazendo o que é exigido pela norma. Então eu tenho aqui objetivos da qualidade, né, onde eu estabeleço metas, treinamentos e qualificações que eu documento, eu tenho ocorrências aqui do dia a dia, eu tenho aqui os tipos de ocorrência, eu tenho a matriz de competência, tenho a programação de auditoria interna, gestão de provedores externos para quem tem impacto direto na atividade executada, relatório de ação corretiva, análise crítica do sistema da qualidade, né, com pauta mínima definida por conta de exigências da norma. Eu tenho relatório de auditoria interna, né? Você vê que numa pasta eu tenho os modelos dos documentos que eu devo usar. Análise de risco e oportunidade, porque a versão 2015 da NBR ISO 9001, ela orienta a gestão das empresas a monitorar de perto e com uma frequência grande os riscos e as oportunidades. Por isso, então, eu tenho aqui, né, uma tabela onde eu relaciono lá na outra pasta todos os riscos que eu posso, né, estar correndo e as oportunidades, né? Aqui eu tenho análise dos objetivos da qualidade, onde eu vou medir mês a mês os meus indicadores de desempenho, tá? E eu tenho aqui um modelo de formulário de satisfação do cliente, tá? Então aqui eu tenho estabelecido como que a empresa deve funcionar, tá certo? E os modelos que eu devo utilizar na documentação das informações que os processos, quando executados, né, geram. A partir do momento que eu pego um modelo de um documento aqui, insiro informação nele, ele vira registro, tá? Então, por isso, informação documentada. Então, eu tenho aqui, de novo, a política da qualidade, que é um mecanismo que a gente definiu para a comunicação da política para os colaboradores e clientes. E aqui eu tenho toda a documentação que qualifica a empresa, tá, como despachante, tá certo? Então, contrato social, cartão de CNPJ, toda aquela documentação que é exigida pelo Detran, eu sempre recomendo que a gente tenha aqui, né, atualizado, com prazo de validade, né, vigente, porque documento com prazo de validade vencido não é documento, tá? Para ISO 9001, o que não está documentado não existe. Então, por isso que a gente, né, recomenda que toda essa documentação, certidão negativa de débito, certidão de antecedentes criminais, os documentos pessoais de titular, né, dos funcionários, do preposto, né, certificado de qualificação do auditor, né, tudo esteja centralizado, né, nessas duas pastas. Então, pode ver que aqui a gente documentou uma reunião, né, onde a gente deliberou sobre a política da qualidade e o escopo de certificação. Eu tenho evidências de quem participou na reunião, tá? Tem o planejamento das atividades documentada, eu tenho as metas definidas, eu tenho aqui o registro de um treinamento que eu fiz para os colaboradores, né? Um cadastro de ocorrências aqui para o mês de maio, tá ok? Eu tenho aqui atualizado a matriz de competência, eu tenho gestão de provedores, aqui ó, documentado já a reunião de análise crítica, auditoria interna, né, e assim por diante, tá? Então para a gente ter uma visualização do que é ISO 9001, quando o auditor chegar na tua empresa, essas duas pastas que eu tenho aqui, entregar nas mãos dele, ele vai fazer uma auditoria documental, estrutural e depois vai solicitar evidências objetivas de que vocês estão executando os processos conforme estão estabelecidos aqui. Acho que é isso, tá? Se ficou alguma dúvida, eu me coloco à disposição, tá joia? Tua empresa está, 100% pronta para ser auditada.